paz do Senhor, queridos professores. Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Joana Machado e é uma alegria poder estar mais uma vez contribuindo para o preparo da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, presidida pelo pastor Alessandro Malafaia e sua esposa Aline Malafaia. A lição desta semana nos convida a refletir sobre o novo nascimento. E eu já vou compartilhar com os irmãos o nosso slide para nos orientar em relação aos tópicos e aos conteúdos. Estamos falando sobre a lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Texto áudio. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Verdade aplicada. Somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Os objetivos da lição: identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente e saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Introdução. Veremos nessa lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que lhe fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além do singular encontro, abordaremos outros 2 textos no Evangelho de João que mencionam Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desses registros lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo. E esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo esteja conosco ao longo dessa aula para que nós possamos, de fato, extrair e crescer em Cristo, através da palavra, através do conhecimento. O tópico 1, conversando com o Filho de Deus. O subtópico 1.1 fala um encontro improvável. Por que improvável? Esse encontro, ele mostra uma quebra aqui, um Deus que atravessa os muros sociais, religiosos, emocionais, para encontrar o ser humano. Eu acredito que os irmãos, né, já tenham lido os textos de referências e todas as indicações que estão lá na nossa revista. E em João 3:1, né, em João 3, que fala sobre esse encontro de Nicodemos, no 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eu coloquei aqui um quadrinho para a gente perceber a diferença e o que faz com que esse encontro seja de fato improvável. Porque enquanto Nicodemos era um fariseu respeitado, Jesus, um rabi itinerante, informal. Enquanto Nicodemos era um membro do Sinédrio, uma elite religiosa, Jesus, filho de carpinteiro da Galileia. Enquanto Nicodemos era um conhecedor da lei, Jesus, o cumprimento da lei. Enquanto Nicodemos era parte da elite que perseguiu Jesus, Jesus, o Messias rejeitado pelos seus. Enquanto Nicodemos, um símbolo do status religioso, Jesus, um símbolo da escandalosa graça. Então, só aqui nós podemos perceber o que faz esse encontro ser improvável. E impossível aos nossos olhos, quando a gente olha esse homem religioso dentro de uma liderança, dentro de uma elite, e ele vai até Jesus, filho de um carpinteiro, uma pessoa simples, uma pessoa rejeitada
pelos fariseus. E quando eu comentei lá que ele rompe, por exemplo, barreiras religiosas, porque os fariseus, eles evitavam contato com os mestres fora do sistema. Uma barreira hierárquica, porque Nicodemos estava num posto muito acima, e mesmo assim ele vai ao encontro. Social, porque Jesus vinha da Galileia, uma região desprezada pelos judeus religiosos da Judéia. Uma barreira cultural, porque Jesus falava de vida no espírito e Nicodemos vivia pela letra da lei. Em João 3:2 fala: Este foi ter de noite com Jesus. E aí a gente pode parar para refletir. Por que que ele vai à noite? Porque essas diferenças entre eles podem ter trazido medo de uma exposição, de ser vinculado a alguém que desafiava os pilares do judaísmo tradicional. Até porque ainda era uma curiosidade de Nicodemos, não uma convicção. Ele foi atrás de respostas. E trazendo para os dias atuais, podemos pensar: quantas pessoas estão buscando respostas, mas ainda com medo da opinião alheia? Quantos líderes estão espiritualmente vazios, mas não têm a liberdade de admitir a sua sede? Um ponto central é o encontro que pode mudar tudo. Mas esse encontro exige coragem para sair das sombras da religião e entrar na luz da verdade. O slide não está indo, né? Desculpa, irmãos. E aí vem uma pergunta. Encontros improváveis ainda acontecem? Sim. E muitas vezes são os mais transformadores. Às vezes, o encontro que mais precisamos é com alguém ou com algo que jamais imaginaríamos. É só a gente pensar um juiz federal indo pedir conselhos espirituais a um jovem ex-presidiário convertido, ou um intelectual renomado sendo evangelizado por uma senhora analfabeta, cheia do Espírito Santo. Se pararmos para pensar, a gente consegue achar esses exemplos no nosso meio. E são esses encontros improváveis que eles denunciam a nossa arrogância e revelam o poder de Deus. Quantas pessoas nós já descartamos em algum momento, achando assim: ah, essa daí nunca vai se interessar por Deus. E se for ela, né? E eu penso aqui, e se for essa pessoa que está indo ao encontro de Jesus agora, à noite, em silêncio, mas indo? Porque à noite, né, tá dizendo aqui de uma coisa mais escondida, menos exposta. Vemos em Nicodemos aqui mostra que até quem parece não precisar de Jesus, precisa. Muitas vezes, o improvável é só alguém que está lutando em silêncio. O evangelho, ele quebra muros e constrói pontes. Se Jesus recebeu Nicodemos, ele pode receber o cético, ele pode receber o político, o religioso, o frio, o ateu, o arrogante, até eu e você. Esse evangelho nos acolheu, ele nos recebeu. E aí é bom a gente refletir e até induzir, né, os nossos alunos a refletirem em quem seria o Nicodemos dele. Porque quando a gente fala de Nicodemos, não é só um símbolo da questão religiosa, é um símbolo também daquela pessoa que acredita que ela não precisa de Deus, que ela não precisa de Jesus porque ela já segue tudo direitinho. Ela é boazinha, ela cumpre. Quem ou aquele que você nem acredita que nunca vai se chegar. Quem seria o seu Nicodemos?
Pense em alguém que, humanamente, para você, você acha improvável de buscar a Deus. E eu já vou começar o tópico nos desafiando, e é importante, de repente, a gente pensar sobre isso, né? Desafiar os nossos alunos a começar a orar por essa pessoa durante a semana. Mas mais do que orar pela pessoa, é orar por nós. Para que quando essa pessoa chegar, quando esse encontro acontecer, estejamos prontos como Jesus. Não com uma acusação, mas com verdade, com graça. Nicodemos foi até Jesus. O improvável aconteceu. E naquele diálogo, o mestre dos mestres mostrou que a religião, ela pode sufocar, mas que a graça, ela liberta. Subtópico 1.2. É necessário nascer de novo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 2, 3. Nicodemos, ele elogia os feitos de Cristo. Mas Jesus vem com uma mensagem direta e desconcertante. Jesus não respondeu aos elogios de Nicodemos. Ele vai direto ao ponto essencial. Jesus rompe com a lógica religiosa meritocrática de Nicodemos. Pois para o fariseu, a entrada do reino viria pela linhagem, pelas boas obras, pela obediência à lei. E Jesus mostra que o reino de Deus só é acessado pela regeneração espiritual, somente nascendo de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 3:4. E a gente pode pensar, Nicodemos era um homem cheio de conhecimento. E por que Nicodemos teve tanta dificuldade para entender? Porque provavelmente Nicodemos acreditava que Jesus ficaria lisonjeado com seus elogios. Nicodemos estava preso à literalidade. Como pode alguém voltar ao ventre? Sua fé era baseada na lógica, na tradição, no mérito. E Jesus falava de graça, Jesus falava de mistério. Também nunca havia se visto como alguém que precisava nascer de novo. Nicodemos não percebia que existia algo que ele precisasse. Ele achava que ele já estava pronto. E nascer de novo, para ele, era inconveniente e era confuso. Porque nascer de novo implicaria em começar do zero também. Subtópico 1.3. O que significa nascer de novo? Eu trouxe aqui sobre o nascimento natural e sobre o nascimento espiritual, né? Sobre a literalidade, que seria esse nascimento natural, que Nicodemos está preso, e sobre o nascimento espiritual de que Jesus está se referindo. No nascimento natural, somos gerados pelo sangue. O espiritual, a gente é gerado pelo espírito. No natural, a gente entra no mundo físico. No espiritual, a gente entra no reino de Deus. No natural, a gente cresce em idade. No espiritual, a gente cresce em fé. No natural, tem identidade biológica. No espiritual, tem identidade espiritual. No natural, nós recebemos um nome. No espiritual, nós recebemos um novo nome, como está escrito lá em Apocalipse 2:17. Em João 3,
6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento, ele fala de uma regeneração espiritual. O novo nascimento, ele não é uma reforma moral, nem uma adesão a um novo sistema de regras. Ele é uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. É o início de uma nova identidade que rompe com o passado, rompe com o ego, rompe com a confiança nessa carne. E isso indica que o novo nascimento não é controlado por nós, mas é um fruto da graça soberana de Deus. E Nicodemos representa todos os que acham que podem melhorar a si mesmos, sem morrer para o seu eu. O novo nascimento não trata de melhorar o velho homem. Ele trata de nascer um homem novo. Ainda hoje, esse novo nascimento é mal compreendido, porque muitos querem um Jesus que melhore as suas vidas, mas não que mate seu velho eu. Um Espírito Santo que abençoe as suas decisões, mas não que governe as suas vontades. O novo nascimento é radical porque nos tira do trono e coloca Cristo no centro. Se Jesus dissesse hoje para mim, Joana, ou para o irmão, olha, é necessário nascer de novo. O que isso significaria em nossa vida prática? Nicodemos achava que precisava melhorar só. Então, peraí, vamos ver. Jesus mostrou que ele precisava morrer para o velho e nascer para o novo. A primeira palavra-chave é sou. Então, os irmãos anotem para apresentar lá na hora que forem dar presença no domingo. A primeira palavra-chave, sou. Tópico 2, compreendendo o novo nascimento. Subtópico 2.1, o novo nascimento transforma vidas. O slide não passou e aí ele passou demais, né? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Nesse subtópico, a revista cita Gálatas 2:20 que está escrito e a gente já leu aí, né? E aqui nós podemos falar de uma vida carnal com novos hábitos. Não o novo hábito já na eternidade, mas começa aqui. Então é a vida nesta carne com uma nova consciência. Nascer de novo é ser transformado de dentro para fora. Uma mudança de consciência e não de aparência. Se revestir em Cristo, não se vestir de crente. E olha que aqui, quando eu falei de se revestir e não se vestir, eu não estou falando das nossas roupas, e sim das máscaras que colocamos. Não é sobre vestimentas, e sim sobre pessoas que em casa são uma coisa, na igreja é outra coisa, no trabalho é outra coisa. O que Jesus oferece aqui não é uma versão melhorada de nós. Ele veio nos dar uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma mudança radical de natureza. E aí podemos perguntar, então, o que muda quando nascemos?
Temos uma mudança de identidade. Deixamos de ser uma criatura para ser filhos de Deus, como está em João 1,12. Você deixa de ser alguém que tem uma religião e passa a ser alguém que tem uma nova origem. Temos mudança de valores. O que antes era prioridade, na nova vida já não é mais a prioridade. A nova criatura, ela deseja agradar a Deus, ela rejeita o pecado e ela começa a valorizar o que é eterno. E mudança de afeições. Os nossos afetos mudam. Você começa a amar coisas que antes você até ignorava. E passa a se incomodar com o que antes achava normal. Passamos a ter um pensamento alinhado à palavra de Deus. A pessoa começa a discernir e rejeitar o padrão do mundo. Uma vida que não dá sinais de transformação precisa urgentemente examinar se houve de fato novo nascimento ou apenas adesão a um sistema religioso. Porque é impossível que no novo nascimento nada mude. Quem nasceu de novo não precisa gritar que mudou. Os frutos gritam por ele. A necessidade do novo nascimento. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não é uma opção, é uma exigência. Jesus não diz aqui, seria bom se você pudesse, seria muito legal se você nascesse de novo. Ele afirmou com autoridade: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que é necessário nascer de novo? Porque o homem natural está separado de Deus. Não somos apenas pessoas boas que erram de vez em quando. Somos pecadores por natureza. Então, nós percebemos aqui que a gente não precisa de uma melhora. A gente precisa de reconciliação. E essa reconciliação, ela traz transformação. Ela traz transformação de caráter. Ela traz transformação de pensamento. Ela traz transformação de comportamento. Em Romanos 3:23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na página 35 da nossa revista, o comentarista diz que o gerado sempre será semelhante a quem o gerou. A aliança antiga só pode produzir uma vida antiga. A antiga aliança, baseada na lei, não podia regenerar o ser humano. Na verdade, essa aliança, ela acabava expondo a nossa condição. O homem, nascido apenas da carne, ele continua produzindo os padrões do velho Adão. Queda, orgulho, culpa, distância de Deus. Para sermos semelhantes a Cristo, precisamos nascer dele. Porque aí seremos gerados nele. E se formos gerados dele, seremos semelhantes a quem nos gerou, como está lá na página 35 da nossa revista. Então percebemos que a aliança antiga, ela só podia produzir uma vida antiga. Apenas a nova aliança, selada pelo sangue de Jesus e vivificada pelo Espírito, pode gerar em nós uma nova vida.
Então, nascer de novo não é só necessário para ir ao céu. É necessário para ter Deus aqui, para ter Deus agora. E através do novo nascimento, nós voltamos para casa, voltamos para o Pai e voltamos a ser aquilo que ele sempre sonhou que fôssemos. Em João 1, 12, 13, está escrito assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Subtópico 2.3: A ação do Espírito Santo no novo nascimento. Em nossa revista, o comentarista fala do papel do Espírito Santo na criação e que a regeneração também era obra do Espírito Santo. Que somos feitos filhos de Deus pela operação do Espírito Santo. Como já falamos anteriormente, antes do novo nascimento, estamos mortos em nossos pecados. E através da operação do Espírito Santo recebemos vida. Se pensarmos aqui, temos muitos exemplos bíblicos de transformação através dessa obra, né? Zaqueu, corrupto, avarento, transformado, generoso, arrependido. Paulo perseguia a igreja, transformado, apóstolo da graça. A mulher samaritana, marginalizada, rejeitada, se torna uma missionária entre os seus. Gadareno, né? O endemoniado gadareno, violento, excluído, agora sentado, vestido, em perfeito juízo. Quando nós olhamos para esses personagens, nós percebemos que a transformação é algo tão visível que as pessoas não reconhecem mais a velha versão. E a gente citou aqui alguns exemplos, mas eu também acho importante citarmos exemplos contemporâneos, porque esses exemplos, eles fortalecem a nossa fé, porque eles trazem à memória aquilo que nos dá esperança, e eles fortalecerão a fé também dos nossos alunos. Porque a gente está levando testemunho vivo, testemunho fresco. Quem não gosta de uma comida fresca? Em João 3,8, fala assim: O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E como eu falei de alimento fresco, de exemplos, né, vividos, eu quero falar hoje sobre que o novo nascimento, nem todo novo nascimento acontece num culto. Às vezes ele acontece num silêncio, num quarto, numa estrada ou dentro de alguém que ninguém imaginava que seria transformado. Eu conheci um homem cujo a presença causava um certo medo. Ele era um pouco grosseiro, frio, rígido, um jeito meio justiceiro, daqueles que resolvia tudo na força. A esposa desse homem o temia. E os filhos tateavam, né? Os filhos andavam em volta dele como quem andava num campo minado. Quando eu penso em choro, ele não chorava. Vulnerabilidade?
não demonstrava nenhuma. Até que um dia ele voltou para casa chorando. E ele chorava como uma criança. E a esposa dele, sem entender, começou a rir. Não por deboche, né? Mas porque aquela cena era impossível demais de acreditar. E, no entanto, real demais para negar. Naquele dia, ele contou para sua esposa que tinha tido um encontro com Cristo. E a transformação ela foi irreversível. Óbvio que não foi naquele dia que transformou tudo. Aquele dia quebrou esse homem. O homem que não chorava estava chorando. O homem que achava que não precisava de nada nem ninguém, agora ele percebe a dependência, a necessidade que ele tem. E como esse homem ele foi transformado, esse homem que antes matava bandidos, agora ele evangelizava os marginalizados, ele evangelizava o que resolvia tudo no grito, na ameaça, na força. Agora ele pedia perdão com humildade. O homem que era viciado em bebida, em cigarro, em mulheres, agora é servo fiel, um esposo presente, um bom pai, um filho do Deus vivo. Irmãos, essa história que eu estou contando, eu não li num livro. Eu vivi. E esse é o meu Nicodemos, que eu trouxe para apresentar para os irmãos. Esse Nicodemos era o meu pai. E por causa desse encontro que ele teve com Cristo, hoje eu posso dizer sem hesitar que eu não conheço Jesus apenas de ouvir falar. Os meus olhos o viram. Primeiro na transformação da vida do meu pai, depois na restauração da minha família. A minha família tinha tudo para dar errado. Mas hoje essa família ela vive debaixo da graça, sustentada pelas mãos de Deus e servindo a um Senhor com alegria e com reverência. Uma família que, como eu falei, tinha tudo para dar errado, mas a graça do Senhor nos alcançou. E pela graça do Senhor, não deu errado, deu certo. E aí agora eu quero fazer novamente uma pergunta. Quem é o seu Nicodemos? Alguém que você acha improvável demais, alguém distante demais, alguém endurecido demais. A gente tem que lembrar que o novo nascimento não é uma obra nossa, não é algo gerado por nós, é algo gerado em nós e é gerado pela obra do Espírito Santo. E como o versículo anterior que a gente leu aqui disse, o vento sopra onde quer, o Espírito, ele sopra onde quer e ninguém está fora do alcance dessa graça. Nem você, nem eu, nem a sua família, nem seus filhos, nem seu esposo, nem sua esposa, seus pais. Não importa se é o seu vizinho, não importa se essa pessoa aparentemente é improvável, se é uma pessoa distante, fria, rígida, cética. Às vezes nós estamos tão focados em fazer algo grandioso, algo que brilha aos olhos dos outros, que não percebemos a grandiosidade de um simples gesto, de uma palavra dita no momento certo, de um convite feito com amor e temor a Deus. A pessoa que foi usada por Deus na conversão do meu pai, talvez nem imagine o que aconteceu depois daquele encontro. Eu confesso para os irmãos que eu não sei, mas uma coisa eu sei. Porque uma semente foi plantada com fidelidade, gerou uma árvore frutífera que abençoou toda uma
geração. Aquela pessoa não pregou para multidões. Ela falou somente com o homem. Mas esse homem, que antes um lobo, se torna uma ovelha. Irmãos, não subestimem o que Deus pode fazer através de uma conversa, de uma lágrima, de um abraço, de uma oração. O reino de Deus é feito de sementes que o mundo despreza, mas que mudam histórias inteiras. O evangelho, ele não melhora pessoas ruins. Ele faz nascer pessoas novas. Então, permita-se ser usado. Ore por essa pessoa. Convide essa pessoa, não desista. Não desista do seu Nicodemos. E se esse Nicodemos não tiver a coragem de ir à noite, que ele seja transformado pelo seu exemplo, pela sua transformação, pela sua vida. Porque as nossas vidas, elas são testemunhos. E nós precisamos nos preocupar com a nossa conduta. Porque ela evangeliza, elas chegam antes das nossas palavras. A segunda palavra-chave é nova. Então, a primeira palavra-chave é sou, e a segunda palavra-chave, nova. Tópico 3. Nicodemos no Evangelho de João. O encontro de Nicodemos com Jesus não termina em João 3. Nicodemos reaparece discretamente, mas de forma significativa 2 vezes mais, revelando que o novo nascimento foi de fato acontecendo dentro dele. Que foi aquilo que eu até comentei lá. Eu falei assim, não foi naquele dia que tudo mudou, mas naquele dia trouxe a consciência do meu pai que ele precisava de mudança. Trouxe a consciência que ele precisava conhecer a Deus. E esse conhecer, esse contato que trouxe a transformação. Então, Nicodemos teve um primeiro encontro, um encontro curioso, um encontro escondido, sem exposição, evitando ao máximo essa exposição. Mas depois, os próximos encontros vão revelando um pouco mais de proximidade. Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Nicodemos começa chamando Jesus de Rabi, né? Reconhecendo que há algo diferente nele. Mas ainda é um reconhecimento limitado, raso, meio racional, baseado em sinais, tanto que ele cita, né, para Jesus, mas não é ainda uma fé. E a gente percebe que muitos respeitam Jesus como um bom mestre. E hoje, então, a maioria das pessoas falam, não, porque Jesus, porque Jesus. Então eles respeitam como um bom mestre, mas ainda não, muitos ainda não reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Mas a gente também tem que entender que a fé que salva, ela começa quando deixamos de ver Jesus como um mestre entre muitos e passamos a vê-lo como o único caminho. Então não basta reconhecer que Jesus pode fazer. A gente tem que reconhecer ele como o caminho, como a verdade, como a vida. Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Em João 7,51, Nicodemos fala assim: Acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Agora Nicodemos já assume uma postura pública. Mesmo que de uma forma sutil, ele se levanta no sinédrio, onde Jesus estava sendo atacado, e defende o princípio da justiça. Vemos aqui o início da coragem, porque agora já não é mais no escuro. Agora já não é escondidinho. Ele não faz uma defesa explícita da fé dele em Jesus, mas ele impede um julgamento injusto. É como se ele dissesse: antes de crucificarem esse homem, ouçam-no de verdade. A fé verdadeira
ela nos tira do anonimato. O nascido de novo deixa de apenas admirar Jesus em segredo e começa a defendê-lo em público. Ainda que isso custe uns prestígios, algumas amizades, a reputação. Nicodemos rejeita a condenação precipitada de Jesus e ele planta uma semente de justiça no meio de um tribunal hostil. Seu gesto não o salva ainda, mas o posiciona no caminho da verdade. A fé dele está amadurecendo. E essa fala de João, né, 7,51, é o segundo degrau da jornada espiritual de Nicodemos. Nicodemos estava saindo das sombras e caminhando para a luz. Nicodemos leva especiarias para ungir o corpo de Jesus. Em João 19:39, diz assim: E foi também Nicodemos levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Agora Nicodemos aparece em plena luz do dia, associando-se publicamente ao corpo de Jesus morto. E isso era um gesto de honra e amor. Levar essa quantidade de especiarias era um gesto digno de reis e revela um reconhecimento de que Jesus não era apenas um mestre, era um senhor. Nicodemos passa pelas etapas, como nós vemos em João 3, de um curioso que vai à noite em segredo, e aí depois um corajoso que defende Jesus em público, em João 7, e em João 19, um comprometido que honra Jesus em seu sepultamento. Percebemos aqui que a fé não é apenas o que cremos, é o que ousamos fazer por aquilo em que cremos. Nicodemos ensina que não é tarde demais para se posicionar por Cristo. A fé verdadeira somente onde há entrega. Então, a fé, ela gera ação. A fé, ela não vem só com palavras. E toda essa lição que nos convida a refletir sobre o novo nascimento traz para nós essa reflexão. Primeiro em nós. Nascemos de novo? Estamos vivendo uma nova vida? Estamos, de vez em quando, voltando a visitar o lugar do novo homem? E também a refletir sobre aqueles que nós rejeitamos, aqueles que nós julgamos, aqueles que nós acreditamos que é impossível, sobre perseverarmos em oração e sobre a importância do Espírito Santo no novo nascimento. Não somos nós que vamos gerar no outro um novo nascimento, mas seremos ferramentas do Espírito Santo para que pessoas venham nascer de novo, através da palavra de Deus e através da obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Irmãos, eu já ia finalizar, eu peço até desculpas, mas vamos voltar aqui. A terceira palavra-chave é criatura. Eu acabei me empolgando aqui, né? Porque a gente conta os testemunhos, fica feliz, porque traz a memória, porque aquece o nosso coração. E eu até esqueci, né, de levar para os irmãos também a conclusão. A conclusão. Concluímos que
Porque todos pecaram, todos precisam se submeter à condição estabelecida por Deus para entrar em seu reino, o novo nascimento. Essa experiência é resultado da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados. Atos 2, 38, 3, 19. Resultando em um viver como nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Então, só para a gente lembrar, e eu trouxe aqui para memorizar, a palavra-chave, a primeira é sou, a segunda nova e a terceira criatura. E aí eu coloquei o em Cristo, porque nós só somos nova criatura em Cristo. Mas as palavras-chave são sou, nova criatura. E agora sim, que Deus os abençoe, que tenhamos uma semana cheia da presença do Senhor nas nossas vidas e que sejamos ferramentas dele para encontrar os Nicodemos que estão por aí.